Capítulo 1 O chamado da fé. E aconteceu depois destas coisas que provou Deus a Abraão, e disse-lhe: Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Gênesis 22:1. A fé verdadeira começa com uma resposta simples, mas profunda: Eis-me aqui. Essas palavras ditas por Abraão marcam o início de um dos momentos mais intensos e desafiadores da história bíblica. Aqui não há explicações, promessas ou garantias. Há apenas um chamado, e um coração disposto a obedecer. Abraão já havia vivido muitas experiências com Deus até esse ponto. Ele ouvira a voz do Senhor em Ur dos Caldeus, deixou tudo para trás, enfrentou desertos, conflitos, promessas que demoraram décadas para se cumprir. Agora, Deus o chama novamente. Mas desta vez, o chamado é ainda mais profundo, é uma prova de fé em seu nível mais alto. Lupa o contexto da prova. Deus não prova Abraão quando ele está começando sua jornada. Ele o prova depois destas coisas, ou seja, após anos de caminhar com Deus. Isso nos ensina que a fé não se aposenta. Deus nos leva de glória em glória, de desafio em desafio. Não para nos destruir, mas para nos amadurecer e revelar o quanto confiamos nele. Abraão tinha finalmente recebido Isaque, o filho da promessa. O filho do riso, do milagre, do impossível. E é justamente esse filho que Deus pede como sacrifício. Como entender isso? Balão de pensamento, reflexão espiritual. Muitas vezes, Deus vai testar nossa fé nos lugares onde mais confiamos. Ele toca exatamente naquilo que mais valorizamos. Não porque ele queira tirar, mas porque quer ver quem é o primeiro em nosso coração. Abraão não hesita, não argumenta, apenas responde: Eis-me aqui. Essa é a resposta de quem confia mais em Deus do que em qualquer bênção recebida. Mãos juntas, quantas vezes Deus nos chama e nos escondemos? Quantas vezes dizemos eis-me aqui com palavras, mas fugimos na prática? Responder eis-me aqui é se colocar à disposição de Deus mesmo sem saber o que ele vai pedir. É abrir mão do controle. É fé pura. Brilhos, aplicação prática. Você está pronto para dizer eis-me aqui de verdade? O que Deus tem te chamado a entregar ou obedecer sem explicações? Existe alguma promessa que você tem mais medo de perder do que confiança no Deus que prometeu? A jornada de Abraão começa em um cenário de idolatria e escuridão espiritual. Ele vivia em Ur dos Caldeus, uma cidade próspera, mas marcada por deuses pagãos, templos de falsos deuses e práticas que afastavam o homem do verdadeiro Criador. Ali, entre altares estranhos e tradições seculares, o Senhor ergueu a sua voz, chamando um homem comum para uma missão extraordinária. O chamado de Deus não foi apenas uma ordem, foi uma convocação que desafiava toda a lógica humana. O Senhor disse a Abraão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Gênesis 12:1. Esse chamado exigia ruptura. Abraão deveria deixar sua zona de conforto, abandonar riquezas familiares, tradições e a proteção de sua parentela para caminhar em direção ao desconhecido. Ele não recebeu mapas, nem certezas, apenas uma promessa sustentada pela voz de Deus. O desafio da fé. O chamado de Abraão revela a essência da fé, confiar em Deus mesmo sem enxergar o destino final. A fé não é uma emoção passageira, mas uma decisão de obedecer, mesmo quando as circunstâncias gritam o contrário. Abraão sabia que sua jornada não seria simples. O deserto o aguardava, inimigos surgiriam, e a incerteza da vida pesaria sobre seus ombros. Mas, acima de tudo, ele sabia que aquele que prometeu é fiel. A promessa. Deus não apenas chamou Abraão, mas também selou com ele uma promessa eterna. Farei de ti uma grande nação. Abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão, já em idade avançada, sem filhos e com a esposa estéril, ouviu tais palavras como sementes impossíveis de germinar no solo da razão. Mas foi nesse terreno árido que a fé floresceu.